Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor ainda aqui em São Paulo e na aula de hoje eu vou falar sobre o Require.js. Na aula anterior nós vimos como criar lá no canal, né? Nós vimos como utilizar lá em dicas sobre JavaScript, fazendo tudo usando aquele editor js.do. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o template lá do Bootstrap, da aula 1. Então, se eu entrar aqui na minha biblioteca, vocês vão encontrar um carinha lá chamado Bootstrap Essential. No Bootstrap Essential, na aula 1, existe uma referência lá para o código-fonte que foi utilizado nessa aula, lá no Google Drive, né? Então, eu posso baixar esse material, ok? Vou clicar aqui. E nós vamos baixar o conteúdo desse material para criarmos a nossa aula. Porque hoje nós vamos aprender a fazer inclusão de arquivos JavaScript, não mais utilizando aquela forma manual. Então hoje o objetivo da aula é aprender os dois comandos essenciais, né? Existem o comando define, o comando require. E também tem um arquivo de configuração do Require.js para a gente falar sobre a ordem de dependência e execução dos scripts, né? Que é o team. Se vocês pesquisarem aqui na internet, Require.js, vocês vão achar aqui o site para a gente fazer o download do arquivo, né? Então, vamos baixar. Vou baixar essa versão aqui com comentário. Ok? Então vou usar esse carinha aqui, vou precisar dele. Nós vamos criar a aula 4. Require.js. Eu vou falar sobre o comando define. Beleza? Então nós vamos jogar aqui dentro um arquivo que eu vou chamar de Require.js ou Require.js. E nós vamos pegar aqui o conteúdo dele, jogar aqui no editor. Pronto, só isso. Lá na pasta Download, eu tenho o arquivo da aula 1 de Bootstrap. Nós vamos utilizar esse carinha aqui. Beleza, joguei aqui. Então, vou pegar essa estrutura. Tem muita pasta aqui dentro, tá? Vou chamar esse cara de... Vamos jogar aqui nesse nível, Deletei essa pasta. E esse cara aqui eu vou chamar de fonte, né? CRC Source. Beleza. Vamos executar esse arquivo index.html. Ele não faz nada demais. Simplesmente ele dá um olá. Então, se a gente carregar, vai ter um comando lá no setup da página dizendo para dar um alert quando o documento for carregado. Então eu vou tirar isso daqui, não me interessa mais, pode deixar essa configuração. E nós vamos verificar aqui no Require.js como é que a gente faz para incluir, para chamar um arquivo. Então eu vou precisar na minha página lá, JS, vou criar um arquivo aqui. Vamos chamar de main não, vou chamar de pessoa. JS. Foi o arquivo lá que nós criamos, né? Então esse arquivo, ele vai ser definido. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma classe aqui. E eu não vou dar nome para ela. Por que você não vai dar nome? Porque eu simplesmente estou retornando já um objeto. Lembra que existe essa definição, não é? No JavaScript. Eu posso criar uma variável objeto igual, aqui eu já instanciei.
Aí eu tenho uma propriedade nome, que é do tipo string, tem uma propriedade CPF, que é do tipo string, e tem um método olá, que é uma function tal, e aqui dentro dou um Alex. Então o cara é bem dinâmico, é isso que eu estou fazendo. Eu estou retornando já uma instância. Então o meu método é o olá, e ele vai ser uma function, e aqui dentro eu vou dar um Alex, olá, mundo. Claro, quem não fizer o Hello World no JS não fez nada, né? É o primeiro exemplo padrão aí de universo, né? Beleza, defini. Que classe você definiu? Eu não dei nome. Nesse momento agora não me interessa. Eu quero só saber o nome do método que eu vou chamar. É o método olá. Ótimo. Então defini uma função aqui anônima dentro de um arquivo pessoa e eu preciso chamar essa função. Como eu chamo essa função? Eu vou vir aqui no documento texto, vou criar um arquivo main principal, chamado main.js. E agora eu vou ter que fazer uso desse arquivo. Então, para que eu possa fazer uso desse arquivo, eu vou ter que usar uma função agora, não chamada define. Nós vamos usar uma função chamada require. Então, fala assim, cara, ó, eu vou precisar usar aqui o comando require, né? Então, peraí. Essa aqui é o meu parênteses do require, beleza. E aqui é a implementação dele, né? A gente não perder aqui um pouco a noção dos parênteses, onde começam e fecham as coisas, né? Tá. Então, vamos lá. O que é que você quer requerer? Eu preciso fazer uso do arquivo pessoa.js. Beleza, tá ali ele. E quando você fizer referência ao pessoa, como é o nome da instância da classe que está lá dentro, que você quer referenciar aqui? Ah, entendi. Aqui é o nome do arquivo, eu não ponho a palavra JS, ele já sabe, tá? Eu vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar uma function, vou abrir e fechar um parênteses aqui. Esse parênteses aqui eu vou criar uma variável, pronto, P. Vai ser uma instância dessa classe aqui, ó, que ele retornou, anônima, que vai estar onde? Dentro de P. Beleza. Agora o meu bloco de código, que está definido aqui dentro, eu vou fazer uso dele, tá? Então não posso fechar isso agora. Vou fechar o meu require aqui, ó, parênteses. Então esse parênteses aqui é daqui. Ótimo. Então o que você quer fazer aqui em P? Eu quero colocar p.olá, que é o nome desse método. Simples assim. Então, o arquivo main, ele utiliza pessoa. Aqui é a instância de pessoa dentro do P, que é que eu utilizo. Poxa, e se eu usasse pessoa e fornecedor, e pessoa física, e pessoa jurídica? Bem, eu poderia ir colocando por vírgula aqui todos os arquivos que eu vou carregar, e para cada um eu chamar P, J, D, L, ok? Exatamente para ter uma referência a cada um dos arquivos JS que foram carregados. Nós iremos fazer isso em outros exemplos, tá? Beleza. Fiz a utilização do require e agora aqui no meu arquivo index.html eu vou fazer a carga include require.js and load data. main.js. Esse é o meu arquivo. Então eu vou colocar src aqui, require.js, né? E a palavra data main igual a js/data. Ok. Vamos ao nosso exemplo aqui de código fonte. Vamos aqui no index. Carregar o index.js. Vamos dar aqui um F12. Console. Require JS. Script erro for data. Vamos dar uma olhada. Onde está o erro do script. Okay.
só a sintaxe aqui do carinha, né? Data tracinho main igual a JS. Opa, main, né? Não é data. Fazer aula assim, quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão, né? Olá, mundo. Beleza, funcionou. Agora vamos colocar um breakpoint para a gente entender o que é que ele está fazendo, né? Vou colocar aqui debugger, ponto e vírgula, rodar. Vou dar um refresh novamente com F5. Olha lá, parou aqui no método. Não vou dar F10, porque senão ele vai parar aqui a gravação, tá? Então vou ter que utilizar os botões, aqui as funcionalidades. Chegou lá no alert. E agora ele volta lá para a página e aí termina a execução do meu bloco. Bem, se eu tivesse dois métodos e quisesse chamar os dois métodos, bastaria vir aqui na classe pessoa, onde tem olá, colocar olá mundo, ou um olá com parâmetro, ou um método show, function, message, alert, message. Então eu poderia vir aqui, ao invés de olá, chamar show, olá mundo, usando show. Acredito que ficou bem mais fácil agora a inclusão de arquivos JavaScript, olha lá, do que utilizando o exemplo anterior. Estou publicando essa videoaula. Obrigado a todos e até a próxima.